Que a gente falar sobre, o fragmento de alma, laços energéticos após um fim de um relacionamento numa época de lua minguante. Essa semana a gente tá com lua minguante em Libra, então é um ótimo momento pra gente fazer essas curas energéticas, a gente quebrar esses laços. Eu atendo muitas pessoas, inclusive já me auto-atendi muito em relação a isso, porque de fato, o nosso inconsciente vai criando laços energéticos, dos quais a gente não tem consciência. E eu acredito, gente, que esse consciente ou inconsciente, quando a gente fala, ele vai além do cérebro. Então são registros que vêm em todo o nosso corpo diante das experiências que a gente vive. E dentro de um relacionamento, a gente vive muitas experiências, a gente cria muitas projeções, A gente, de fato, cria laços. E esses laços são também energéticos, eles também são nesse níveis invisíveis. E o sexo, gente? O sexo, ele traz uma troca energética muito poderosa. E quando você tá se relacionando sexualmente com alguém, fragmentos da alma dessa pessoa ficam no seu campo, como seus fragmentos ficam no campo da outra pessoa. Eu não sei vocês, mas acredito que todo mundo já passou, independente de ter sido um sexo bom ou não, mas passar por uma sensação de absorver energeticamente o seu campo, de sentir um pouco com a energia mais baixa após isso ou com uma energia mais alta após isso, porque de fato a gente está tendo uma grande e poderosa troca energética nesse momento, E eu acredito que a gente tem que levar isso mais a sério, sabe, com mais responsabilidade energética mesmo, para integrar e entender. Alguns estudos falam, que a gente fica 3 meses com essas energias, dessas pessoas até transmutar. Então imagina, pessoas que fazem sexo com várias pessoas na mesma semana, o quanto de energias não dela que ela tá no campo dela, Enfim, é um papo que tem muito assunto. Hoje eu não vou exatamente abordar sobre o sexo. Hoje eu quero falar mais sobre esses laços energéticos, sobre uma relação, sobre um relacionamento, que vai além do sexo, que vai também nessas projeções mentais. Por exemplo, dentro de um relacionamento, na maioria dos casos, quando você tá namorando com uma pessoa, você tem um lugar de entrega, de se tornar um casamento, de às vezes, pelo menos eu, gente, no meu ponto de vista, acho que não se namora pra já pensar num acabar, num término, Se namora pra estar com a pessoa mesmo, Enfim, algumas pessoas eu sei que não é nesse sentido, mas de qualquer forma é criado ali projeções mentais dentro de um relacionamento, projeções de posse, projeções de apego, projeções que de fato, igual eu mostrei naquele texto, é como se cobrisse às vezes alguma ferida. E muitas pessoas, que às vezes entram em relacionamentos um atrás do outro sem fechar ciclos passados, elas vão repetindo esse padrão, em outros relacionamentos. Os relacionamentos acabam indo para o mesmo final, para a mesma questão, para os mesmos desafios, porque elas não curaram os relacionamentos antigos, elas não limparam, elas não fecharam de fato esse ciclo energético, limpando esse padrão para poder se conectar com um novo padrão, com um padrão que seja mais alinhado à evolução da alma, E eu acredito que a gente precisa de um momento numa solitude para se conectar com isso, para trazer esse trabalho de cortar esses laços, e não ficar nessa procura de uma outra pessoa, porque a partir do momento que você tá numa procura de uma outra pessoa, você tá só querendo cobrir aquela ferida, você não tá olhando para dentro, E de fato, assim, a gente dentro dos relacionamentos são lugares de grande aprendizado, porque através dos relacionamentos a gente encontra muito com o nosso autoconhecer. E a gente, nesse começo muito de relacionamento, a gente vai tapando alguns lugares que era para serem integrados, pra gente se conhecer, pra gente evoluir. A gente vai lá e cobre, ao invés de pegar e se conectar com nós mesmos. Então, da mesma forma que relacionamentos são muito bons pra gente se conectar com o autoconhecimento, eles também podem tá impedindo da gente se conectar com o nosso autoconhecimento, quando a gente tá ali só para suprir uma dor, para suprir uma ferida e até às vezes para continuar naquele ciclo, sabe? Às vezes você entra num outro relacionamento que você vive algo muito parecido com o antigo e você só substituiu meio que a casca física, sabe? De uma forma assim, padronizada,
você está vivendo coisíssimas muito parecidas. Talvez em alguns contextos diferentes, mas em essência são muito parecidas do que você viveu em relacionamentos passados. Então dessa forma você não está curando, você não está evoluindo, você não está se autoconhecendo. E sim, você está ali, né, se mantendo num lugar limitante. Muitas vezes, como no texto mesmo falou, ferindo outras pessoas, né? Porque você não se curou. E pessoas feridas, inconsciente, elas ferem outras pessoas de forma consciente ou inconsciente. Porque, gente, com os meus estudos, com as pessoas que eu atendo, com os lugares que eu já me ressignifiquei muito, eu vejo que o quanto que esses lugares que a gente fala assim, ai, boy tóxico, né? O cara foi babaca comigo e tal. O quanto que isso é muito mais em níveis inconscientes dessas pessoas, tanto homem como mulher, né? Não vou colocar aqui também apontar dedo só pra homem, mas o quanto que isso acontece muito em níveis inconscientes. A pessoa de fato não tem essa percepção, porque ela tá padronizada naquilo ali. E de alguma forma a gente também tá padronizado a atrair aquilo ali pra gente se integrar dentro e a gente conseguir se curar, a gente conseguir transformar isso. E a gente só transforma isso liberando disso, limpando, buscando as terapias, né? Tanto a terapia tradicional como a terapia espiritual, porque às vezes tá tão ali profundo que tá no nível de espírito, tá no nível ancestral, onde às vezes a gente precisa ir nessa ressignificação mais profunda para liberar. Então hoje, né, eu quero falar nesse nível mais profundo, nesse nível energético, para que a gente possa tomar essa consciência e tá limpando isso. Então, assim, quando você observa que você tá repetindo o padrão, mesmo que você não esteja de fato namorando outra pessoa, mas muitas vezes, né, vem até no atendimento isso, da pessoa se apaixonar, né, querer outra pessoa que ela ficou e que de fato remetia totalmente ao antigo relacionamento dela. Como se essa pessoa, né, trouxesse a energia assim, opa, é o ex, né? Por mais que seja um nome diferente, idade diferente, cara diferente, ele teve tais comportamentos ali, né, contextos essenciais que foram, né, parecidos, né, padronizados, padrões parecidos com esse ex-relacionamento. Então, com isso, ela se apaixonou. Mas será que ela se apaixonou por, de fato, ser uma alma compatível para o bem maior dela, para a evolução dela? Ou será que ela se apaixonou por o cérebro dela, né, para o inconsciente dela estar ainda padronizado naquele relacionamento que não foi curado, que não foi liberado? Esses laços que ainda não foram desfeitos energeticamente. Que por mais que no nível consciente, às vezes a gente fala assim, não, mesmo se essa pessoa pedisse pra voltar, eu não volto, não tem mais nada a ver e tal. Mas será que em nível inconsciente isso foi liberado? Porque a partir do momento que dá match, você se encanta, você fica muito afim de uma pessoa que te remete a esses padrões antigos, é porque de fato ainda não foi liberado. Inclusive isso aconteceu comigo também, sabe? Então assim, a gente, né, entrar nesse interno nosso pra gente liberar. Porque de fato a gente, né, pelo menos assim, né, no meu caso eu não quero manifestar uma pessoa como um ex, entendeu? Então a gente tem que olhar pra dentro pra gente se integrar e tá liberando esse lugar e de fato manifestar pessoas diferentes, pessoas que venham num contexto mais compatível para sua evolução e não para karmas, porque na maioria dos relacionamentos a gente, né, não tendo esse olhar interno, o que acontece, né? Eu até escutei isso num vídeo, não lembro de quem, assim, que foi, né, no Instagram de uma outra pessoa postando o vídeo desse coach, enfim, né, desse terapeuta, não pesquisei sobre quem ele era. Mas ele estava falando sobre isso, né? O quanto que grandes mestres ficaram sozinhos, porque eles buscaram essas curas internas dentro deles. E assim, né, para depois estar completos, como alguns tiveram isso também, né? No que eu acredito, não quero entrar nesse contexto, até mesmo de história de Jesus e tudo, mas que depois que eles estavam completos, né, em si, mesmo com alguns desafios ainda, mas como estavam mais completos em si, eles conseguiram manifestar uma alma para crescer, para entrar nesse lugar de Dharma e não de Karma. E o universo, ele é muito sábio, ele vai trazendo conexões para você se curar desses karmas que você traz em vidas passadas, para você se olhar para dentro, né? Então esses desafios, eles são bênçãos pra gente olhar pra dentro, pra gente poder ressignificar, até o momento que
talvez nessa vida, talvez não, porque, né, infelizmente eu acredito que a maioria ainda não tá nesse nível de estar, né, manifestando uma relação mais dharma, uma relação de nova era, e não uma relação, né, que leve você a lugares de ainda precisar ir nesse autoconhecimento. Não que não vá ter desafios, mas é diferente. Um relacionamento que vem nesse nível karmático e um relacionamento que vem no nível de dharma, né? Então, assim, a gente se integrar com o nosso autoconhecimento, olhar para essas relações, o que elas foram, pegar até mesmo essa observação, né, do que você não quer mais, que você também vai começar a perceber que pessoas que você se encanta, que você fica afim, que você fica apaixonado, são pessoas que remetem a esse padrão antigo. Então observa quem você tá ficando afim, sabe? Porque muitas vezes as pessoas que você tá ficando afim têm um começo muito parecido daquela pessoa que você namorou e foi desafiante, né? Então, assim, pra você observar e perceber assim, mas peraí, como é que é o relacionamento que eu quero ter? Porque às vezes tem uma outra pessoa que é muito mais compatível para esse seu crescimento que você não tá enxergando por ainda inconscientemente estar muito padronizado nesse relacionamento antigo, nesses relacionamentos antigos. E dentro do meu trabalho terapêutico, né, eu peço acesso ao seu campo para estar encontrando as raízes dessas questões. Às vezes, né, já aconteceu, né, por exemplo, de atendimentos aí chegar num lugar assim de um relacionamento que a pessoa teve assim na faculdade, sabe? Ou uma projeção que ela teve na infância, ou até mesmo algo ali com o pai, pra gente ir nessas raízes e ir liberando esses lugares que estão padronizados, né, no limite, né, nas crenças limitantes, pra gente não repetir, às vezes, uma história, né, que às vezes a gente teve ali, né, de ancestrais e que a gente quer ter um relacionamento diferente daqueles, né, pra gente não repetir também uma história que a gente teve em relacionamentos passados, enfim, pra gente de fato entrar, né, num alinhamento vibratório para um relacionamento mais de nova era, um relacionamento que te traga mais dharma, né? Isso não quer dizer que não vai ter os seus desafios, mas é um contexto, é uma energia muito diferente esses relacionamentos, porque os dois estão olhando para esse lugar de autoconhecer, ou esse lugar, né, de estar realmente levando esse conhecimento mais sábio, né, do nosso coração, né, da nossa alma, para trazer essa união. É isso, gente. Então, para quem quer saber mais sobre como funcionam esses atendimentos holísticos, pra gente chegar nessas raízes aí energéticas, é só entrar em contato comigo para estar fazendo um atendimento aí dessa terapia que a gente faz essa investigação em alma, nesses registros acásticos.